Uma boa noite a todos. Então vamos nesse instante fazer um momento de vibração, aproveitando a mensagem, para que possamos equilibrar os nossos pensamentos, para nós desenvolvermos uma reunião bastante proveitosa, a nós encarnados, quanto aos companheiros desencarnados, que por certo estarão aqui conosco. Pedindo sempre a colaboração da equipe colaboradora da nossa reunião, do nosso trabalho, que nós possamos estar preparados e vamos à mensagem. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, consolando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam por seu amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos dadivosas sobre aqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das legiões consoladoras dos teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, movimenta tuas falanges amigas para ajudar os que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Amigos espirituais, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. E assim, meus irmãos, com essa mensagem, nós vamos dar por iniciado a reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Vamos agora, atenção à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 8. A Karina vai fazer para nós. E o Kleber Moraes vai fazer a palestra para nós. Tá bom. Tá bom. Não, tá bom. Boa noite a todos. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e providentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões.
que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado para seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e aprovar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. O pobre é para uns a prova da paciência e da resignação. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Vamos passar a palavra ao Kleber, que vai fazer o comentário para nós. Tá? À vontade. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Boa noite a todos. Dizer novamente a alegria de estarmos aqui, em nome de Jesus, para comentarmos essa página do Evangelho, a desigualdades das riquezas. A gente vai tentar conversar à luz da doutrina espírita, recordando as palavras de Emmanuel no livro Opinião Espírita, intitulado O Mestre e o Apóstolo, quando Emmanuel nos diz que Jesus é o Mestre e o Kardec é o nosso professor. Então é na condição de alunos, de aprendizes do Evangelho, que dirigimos aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, pedindo sempre as bênçãos do alto. Essa passagem, quando Pedro diz ao mendigo na porta da igreja: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Emmanuel comenta essa lição, uma lição fantástica, no livro Pão Nosso, que ele intitula Há Muita Diferença.
Há muita diferença entre a riqueza e o doar. Então, quando ele fala, lá no livro Pão Nosso, ele intitula Há muita diferença, é essa diferença que a gente vai tentar conversar nessa noite de hoje. Então, Emmanuel diz lá no texto, do livro Pão Nosso, lição 106, me desculpa, a 107 fala da piedade, a 106 é titulada, ele diz lá nesse texto, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que deve ter muito cuidado, todo discípulo deve ter muito cuidado quando tentar explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana dirige-se ao governado nesta fórmula: o que tenho me pertence. O cristianismo, porém, pela boca abençoada de Pedro, assevera ao ouvido do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando todos os homens estiverem dispostos a doar de si mesmo para o edifício da evolução universal? Para o serviço real do bem comum, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis do mundo em caráter absoluto? No serviço da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. O homem comum, o homem generoso, distribuirá dinheiro, alimentos e recursos aos necessitados em seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo as luzes e as bênçãos que nascem dessas dádivas, se não as realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a única riqueza imperecível. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que vão avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Aí ele encerra dizendo: não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pela prata e pelo ouro, a fim de ajudar nas boas obras, na verdade, encontra-se distante da possibilidade de ajudar a si mesmo. Olha que coisa bonita, né? Então a gente vai encontrar nessas desigualdades das riquezas, ou a falta ou excesso, nenhum empecilho em continuar a nossa jornada evolutiva no terreno das aquisições superiores, de ordem superior. Eu não preciso desse aqui para ser bom, como eu também não preciso para ser mal. Então a gente vai deixar a situação numa escala zero, nesse ponto de vista. A gente vai sair do ponto de vista material e vai entender como o ponto espiritual. Então o dinheiro é neutro. Quem precisa do dinheiro para fazer caridade, para fazer as boas obras, ele não é capaz de ajudar nem a si mesmo, porque ele está esperando coisas externas. A gente vai encontrar na origem do cristianismo esse diálogo entre Pilatos e Jesus. Aqui está
a discrepância já naquela época. Aqui a maior autoridade espiritual, a maior potência espiritual que nós conhecemos em nosso planeta, em nosso orbe, em todo o sistema, em todo o universo, Jesus, aqui representado por Jesus Cristo. E aqui, Pôncio Pilatos representa o outro lado da moeda, representa o poder, o dinheiro, a política, toda a força do Império Romano, aqui está representado por Pilatos nesse diálogo. Então a gente vai entender aqui a maior potência espiritual na condição de réu, na condição de mendigo material, porque é uma vez que o mestre afirmava em várias oportunidades que não tinha onde encostar a cabeça. E aqui ele comandava todo esse império na Palestina. Então a gente vai ver que essa desigualdade não é motivo nenhum para mim realizar esse reino de Deus dentro de mim, essa felicidade dentro de mim, porque isso aqui é o espírito mais feliz que teve na terra, é o que menos sofreu. Não tem gente que fala que Jesus sofreu, realmente ele sofreu poucas horas, mas não tem notícia de Jesus ter tido problema nenhum durante seus anos de existência. O sofrimento dele causado externamente por pessoas infelizes, por ações infelizes nossas naquele momento, porque não foi também causado por ele. Então foi a pessoa mais feliz que tem, e não tinha aonde encostar a cabeça, como dizia a própria palavra do mestre. Como diz o texto do Evangelho, a gente vai encontrar as desigualdades, porque não são todos nós iguais em questões evolutivas. Cada um está num grau, está num degrau na escada evolutiva. Nós vamos encontrar no planeta Terra diversos tipos de civilizações. Tem civilizações mais avançadas, mais primitivas, mundos no próprio planeta Terra muito mais civilizado que o próprio Brasil. Nós reconhecemos que vivemos numa localidade muito boa, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, em Franca. Mas a gente vai conhecer locais no próprio mundo que são totalmente diferentes daqui onde a gente vive. E a gente vai encontrar civilizações também totalmente adversas, com costumes totalmente diferentes. Então, em virtude desse desnível, dessa diferença de evoluções, nós não vamos igualar nunca as fortunas. A gente trouxe os índios ticunas, só para a gente ter um exemplo de uma civilização quase que primitiva. A gente vai contar um pouquinho a história desses índios, não tem nada a ver com o tema em si, certo? Para a gente raciocinar assim, como está a gente, como estão esses irmãos até hoje. A diferença que há entre nós e eles. É uma desigualdade, sim. Então vamos encontrar esses ticunas na região da Amazônia. A população deles é em torno de 23 a 25 mil habitantes. Já foi mais. Ela já foi bem maior, muitas vezes maiores. Mas em virtude das guerras, das decadências desses povos, hoje eles resumem em 23 mil. Então, eles têm um costume bastante primitivo ainda, ou na época de hoje. Por exemplo, a jovem, quando passa de criança para adolescência, para chegar à mulher, ela tem um ritual. É um ritual de crescimento, de mudança de estágio evolutivo. Então, de acordo com as informações que a gente tem dessa espécie, a moça, quando chega ali com 13, 14, 15 anos, em geral, quando chega ali a fase do primeiro ciclo menstrual, essa moça ela é tirada do convívio social.
Ela não pode mais ficar com os adultos e nem com as crianças. Aí ela é fechada num cômodo, num terreiro. A gente viu as fotos, a gente teve uma exposição desse povo, e é colocado no quintal, fora da choupana, das cabanas onde eles vivem. É mais ou menos parecido, quem morou na fazenda sabe, quando a gente faz uma cerca, na minha época lá de infância, era taboca, a gente fazia uma cerca de taboca, de bambu, para plantar alface, ou então fazia um galieiro, e ali era fechado. É uma horta, é uma espécie de uma horta aquilo. E ela é fechada, onde é que ela fica 100% isolada. E é uma situação muito difícil que ela passa. Ela só pode ter o contato da mãe, que leva alimento. E ela fica ali à mercê da natureza, é arrancado todos os seus cabelos, num ritual doloroso, todos os seus cabelos do corpo é arrancado, é feito diversos tipos de marcas, com peças de fogo, espinho, para poder assim, marcar o corpo dela. E ela recebe essa tortura com alegria, mas com uma motivação, porque ela está passando de criança para adulta. Aí quando é feito esse ciclo, esse trabalho que está pronto, aí os homens, o restante da população, começa a fazer aqueles rituais de festas, começa a fazer roupas de couro, com pele de animal, com pena. É uma coisa bastante feia mesmo. Umas máscaras, para poder fazer a apresentação no dia da apresentação dela para a sociedade, que ela tornou adulta. Aí é aquela festa bonita. Daí para frente ela é apresentada para o futuro esposo, e ela com muita alegria sai daquele estágio. Então dá para a gente fazer um parâmetro da nossa civilização hoje, aqui em Franca e no Brasil, com essa civilização desses ticunas. Você vê a desigualdade. Nós já não necessitamos mais dessa dor, desses rituais, para poder crescer. A gente tem o Evangelho, e é por isso que a gente está conversando sobre o Evangelho. A gente está, como diz as palavras de Paulo, a gente já está orientado por Jesus, no amai-vos uns aos outros. Basta que a gente faça isso, e entenda essas diferenças, para que nós possamos crescer. O nosso mundo político, ele tem divergências, tem diferenças em regiões mais pobres, regiões mais avançadas, né? A gente vai encontrar aqui o Brasil. Esse é o mundo político. Esse é o nosso mundo que nós vivemos. O que isso tem? Por que está essa desigualdade? Justamente porque em cada lugar tem um tipo de evolução, é um tipo de compreensão. Uns países são mais enriquecidos na questão da pecuária, da agricultura, outros têm minério, petróleo, de modo geral, outros despontam pela indústria. Então a gente vai encontrar no mundo diversas fases, né? Agora o que a gente não deve é ficar numa situação deprimida, porque meu irmão conseguiu ter mais, ou ele conseguiu ter menos. Cada qual está num estágio. Por que há essa desigualdade? Sempre foi assim? Não foi. Essas divisões são só políticas, econômicas. A gente vai encontrar um trabalho, quem estuda filosofia, o pensamento filosófico, vai encontrar, desculpa assim, a falta de categoria para narrar esse fato, mas foi mais ou menos assim, quando Rousseau, quem já leu sobre Rousseau aqui? O Rousseau é o avô, é o bisavô intelectual do Kardec. Porque uma vez que Rousseau educou Comênios educou Pestalozzi, e Pestalozzi educou Kardec. Então veja a importância que tem Rousseau. E essa desigualdade das riquezas, a gente vai encontrar na obra de Rousseau,
quando ele está numa situação financeira muito ruim, desempregado, com a família com problema, faltando até o de comer, faltando comida. E é feita, por parte das autoridades francesas, uma espécie de uma promoção, é feito um concurso para quem melhor descrevesse o motivo da desigualdade das riquezas. E quando ele ouviu o anúncio, ele estava indo desesperado atrás de alimento, atrás de recursos para poder tratar da família, poder ajudar a família, né? Ele falou, está resolvido o meu problema, eu vou ganhar esse prêmio. E a matéria dele foi mais ou menos isso. No início do mundo, quando Deus deixou a terra, não tinha cercas, não tinha propriedade. Cada um tirava o alimento da sua maneira. Mas aí foi chegando aquele mais esperto e falou, agora eu cerco esse pedaço. Aí veio o outro e cercou um pedaço maior. Aí começou aquela guerra entre pessoas, cercando cada um o seu pedaço maior. Depois que aquele estava cada um cercado, um não estava satisfeito com o seu espaço, invadia o espaço do outro, matava e cercava para ele. Aí começou a desigualdade, através da ambição. A gente não vai entrar no mérito se a ambição aí nesse ponto foi bom ou foi ruim, porque essa ambição também faz parte do nosso crescimento. Mas aí já é um outro assunto. Essa foi a origem das desigualdades, que Rousseau entendeu. Então não existia cerca, e a cerca foi colocada desse jeito. Aí a pessoa se sentia dono. Interessante que a gente assistiu uma palestra em São Paulo na ocasião, até ele teve aqui no Luz e Amor, Alisson Leandro Mascaro. Quem que lembra dele? Você lembra? E ele reportando esse tema, ele falou, por exemplo, aqui onde é que a gente está? Na Universidade de Santa Cecília. Isso aqui pertence aos índios pataxós. Aí o homem branco cercou, matou o índio, expulsou ele e se sente dono hoje. Mas nós somos ladrões. E quanto mais família tradicional, quanto mais peso no sobrenome, mais ladrão é. Olha que coisa interessante. Isso quem falou foi o professor Alisson Leandro Mascaro. Então essas desigualdades nascem disso, da ambição e da fraqueza do outro. Porque tem pessoas também intelectualmente mais atrasadas. Aí aqueles mais espertos tomam aquela parte do outro. Aí vai tendo essas desigualdades, vai crescendo. Essa ambição, ela começou lá, quando Rousseau fez esse artigo, esse concurso, e ganhou o prêmio. Eu esqueci de relatar que ele ganhou o prêmio com essa exposição. Então, hoje, no mundo, não é diferente. Quem controla o mundo hoje são os grandes ambiciosos. Faz qualquer coisa para manter no poder. E não é o poder político das nações, poder governamental. Eles colocam até o poder governamental. Quem que ouviu uma frase do ex-presidente americano Bill Clinton, quando ele diz, tem um governo dentro do governo? É isso. Esses grandes grupos que comandam o mundo. Então eles fazem tudo para manter no poder, para manter esse poder econômico, essa ambição. E a gente, às vezes, indiretamente faz parte disso. Sem querer participar, a gente está participando disso e está ajudando isso. A gente vai encontrar aqui, por exemplo, esses aviões. Muitos desses aviões, com a desculpa das trilhas de condensações aéreas. O que são as trilhas de condensações aéreas? São quando o avião a jato, ele está em uma altura muito elevada, onde é que o frio é muito, quando ele solta os gases, aquele gás congela.
e fica aquela nuvem, aquele rastro, que a gente chamava rastro de avião, lá na fazenda. Ou então, a poeira que o avião soltou. A gente chamava isso, né? Ficava aqueles riscos lá. Então, essas trilhas de condensações aéreas são explicadas, essas manchas que os aviões soltam, são explicadas por essas trilhas. Mas já foi, muitas das vezes, foi pego o avião soltando outras trilhas, com gases tóxicos, com veneno para causar alergia, para a indústria farmacêutica vender remédio. Isso aqui é um carregamento de trilha química. Isso é ambição. Tomando conta do mundo. Olha lá. Ó. Aqui está as turbinas. Aqui está a trilha química. Isso acontece no mundo de hoje. Acontece no mundo inteiro. Você podia passar. Isso aqui foi um escândalo na época. A gente não está culpando ninguém. A nossa fala aqui é uma fala de reflexão. Mas aqui foi pego. Alguns sites da internet denunciaram que a fábrica de armas Pietro Beretta, uma das maiores indústrias de armamento do mundo, teria como segundo acionista majoritário esse grupo aqui, ó, Guzuli Hugo Beretta, Instituto para a Obra de Religião, ou seja, o Banco do Vaticano, que é acionista da maior fábrica de instrumentos, de armas do mundo. E há evidências de ligações, embora a igreja negue, há evidências de ligações do Banco Vaticano com o terrorismo, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Isso, denúncias de religião, a religião mais poderosa do mundo, envolvida com denúncias dessa natureza. Reportagem do site, está aqui a data, a confirmação. Confirma a ligação do Banco Vaticano com as armas, terrorismo e a máfia. Isso foi confirmado. Então, essa necessidade, essa ambição desvairada, leva nós a isso, a essa desigualdade. Aqui um site mais, a notícia mais sensacionalista, e isso também importa pouco, se é verdade, mas, olha aqui. Agora, se é mentira, veja bem, vamos ver o outro lado da moeda. Se é mentira, quem está explorando isso aqui também não deixa de ser ambicioso igualzinho quem faz o mal. Então, é esse mundo que a gente vive. A história por trás de tudo é a seguinte: Roma não foi construída em um dia, tampouco o Vaticano, e mesmo ainda sua opulência atual. Isso tem suas raízes no século IV da era cristã, quando o imperador Constantino converteu o cristianismo e colocou à disposição do Papa Silvestre I uma fortuna colossal. De fato, transformou o primeiro Papa rico da história. Isso vem lá do século III, do século IV, no ano 313, quando o Império Romano aderiu ao cristianismo e deu poder a esse Papa. Então, esse império vem sendo construído assim. Então, veja bem que não é só a falta de religião que leva a essa ambição e essa desigualdade. A própria religião tem contribuído com isso. Sorria, você está sendo manipulado. A grande tragédia. Isso tudo faz parte da ambição. Da ambição que nós temos. A necessidade que temos de crescer. Aí é feito isso daí, fala, há controvérsia, diz que isso aqui não é terrorismo nada, que isso aqui foi para um certo país dominar mais o mundo. Então a gente está no meio de uma coisa que a gente não entende muito. Deixa eu passar. O reino do Cristo. A gente vai encontrar as desigualdades nessa discrepância dessas ambições desenfreadas, do nosso egoísmo, como diz a lição do Evangelho. Mas vamos encontrar também no reino do Cristo o ponto de equilíbrio, o contraponto, onde nós podemos buscar o reino livre dessas coisas do passado. E a gente vai encontrar na doutrina espírita um residual de
de ferramentas para que a gente possa vencer isso e sair desse tipo pessimista que nós vivemos no mundo. Podia passar novamente? Então, a gente só buscar o reino do Cristo, a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar na obra de André Luiz, no livro Missionários da Luz, publicado em 1945, através do médico Francisco Cândido Xavier, uma informação interessante. Nós recebemos, de acordo com o livro Missionário da Luz, a cada instante, diversas e diversos milhões de ondas eletromagnéticas. O que isso tem a ver com o nosso estudo? Nós estamos presos aqui na Terra. Essa figura aqui é como se fosse o pé, aonde a gente está com o pé no chão, e aqui recebendo essas ondas eletromagnéticas. E ele fala que nós também somos essas ondas. Então a nossa vibração cria em nós um ambiente receptivo. Para a gente entender o que acontece com essa desigualdade, com esse estágio vibratório que nós vivemos no planeta. Se a gente está constantemente sendo recebido, sendo bombardeado a cada segundo, de acordo com André Luiz, a cada segundo somos bombardeados por ondas eletromagnéticas. E mais importante, nós também somos ondas, somos vibrações. Então, de acordo com a nossa vibração, nós vamos receber vibrações mais elevadas e menos elevadas. Está compreendido? Então, essas vibrações nós estamos recebendo, e o estágio que nós estamos é que vai indicar a nossa situação. Então, portanto, se eu estou no estágio vibratório e recebo essas ondas eletromagnéticas, e tenho condição de receber, nessa figura aqui a gente vai ver, ó, isso aqui é o que o homem comum recebe de ondas. Isso aqui tudo existe. Aqui para lá é infinito, para cá também. Aqui está raios gama, violeta, ultravioleta. Mas o homem só consegue receber aqui, ó, o que ele consegue ver e sentir através dos sentidos. Cerca de 380 a 700 metros que ele consegue ver com o olho. Então esse é o nosso estágio que nós vivemos. Nós recebemos essas ondas aqui, esse resto aqui a gente ignora tudo. Então, quando a gente prende as posses materiais e tem aquilo como um objeto, como um fim, a gente vai limitar nisso aqui, ó. O resto a gente vai ignorar tudo. É aquele homem Teresa que fala: eu acredito só no que eu vejo ou no que eu tenho. Lamentavelmente, ele é um cego que vê. Porque esse resto está ignorando tudo. Então, as grandes riquezas, o que há de mais importante na vida, a gente não consegue absorver com os olhos materiais. O que realmente tem valor para nós, a gente não consegue. Olha aqui o tanto de coisa que a gente está perdendo. Quantas coisas a gente tem do nosso lado e a gente não tem condição de ver porque a nossa vibração está pequena. É tipo aquele menino, filho de um milionário, que o pai falou assim para o filho, falou: filho, você vive aqui nesse apartamento de muito luxo, com piscina, com toda a mordomia, mas você não sabe que tem crianças muito pobres, tem família muito pobre. Eu vou deixar um dia, você passar um dia e uma noite lá naquela casa. E a criança vai para o campo visitar os empregados lá da propriedade deles, do campo. Aí o filho fica um dia, à noite, no outro dia o pai vai buscar e vem falando. Falou: filho, você viu tanto que eles são pobres? Viu o que é ser rico e ser pobre? Ele falou: vi, pai. Falou: tá vendo, pai? Eu quero agradecer ao senhor. Mas por quê? Ele falou: lá em casa tem uma piscina. Eles têm um rio inteiro, a praia inteira. A gente tem uns passarinhos que cantam na gaiola. Eles têm toda a relva, toda a natureza. E assim foi falando. A gente tem um quintal de tantos metros. Eles têm
fábulas lá no quintal, onde é que pode jogar bola, pode correr. A gente tem as luzes aqui, eles têm as estrelas. E começou ali a enfeitar, falou, obrigado, pai, para o senhor mostrar o tanto que a gente é pobre. Então, quer dizer, que foi o contrário, né? Aquela criança foi lá o pai achando que ele ia vir deslumbrado com a casa que ele morava, e ele veio deslumbrado foi com a vida de lá, porque ele conseguiu ver mais coisas. E assim está a gente, que se fecha nesse mundo material aqui, e esquece de ver as belezas da amplitude do cosmos. E está fechando o olho para tudo isso daí, né? Agora, a gente vai encontrar uma mensagem de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso também, quando ele comenta aquela passagem da adúltera, a mulher que foi pega no adultério. E tem uma frase do Emmanuel que diz o seguinte lá: se existir uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Olha, o que isso aí tem a ver com o nosso tema? Emmanuel, livro Pão Nosso, capítulo 85. Está respondido desse jeitinho lá. Organismo coletivo. O que seria esse organismo coletivo? Será que existe um organismo coletivo? Nós aprendemos que a nossa evolução é individual, mas ela é feita também no coletivo. Então, as minhas vibrações, de acordo com aqueles slide anterior, as minhas vibrações, ela forma a vibração coletiva. Se eu vibro numa situação inferior, essa inferioridade minha vai contagiar o meu próximo, e a do meu próximo o outro próximo, e isso vai virar uma teia que o mundo vai ficar pequeno, vai ficar numa obscuridade. Aí é que começa aquelas teias da ambição. Então a gente precisa de curar essa mentalidade coletiva. Como que isso funciona? Eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo material. Eu tenho o meu carro que dá para andar. Aí meu vizinho vai lá e compra um melhor. Veja bem como é que funciona a mentalidade coletiva. Aí porque ele comprou, mas eu não vou deixar aquele caboclinho lá andar num carro melhor do que o meu. Eu vou ter que ir lá e fazer o que for preciso e pegar um melhor do que ele, porque afinal de contas eu sou melhor que ele. E começa essa disputa. Então ninguém é culpado, nem o banco, nem do Vaticano, nem qualquer país. É essa ambição coletiva, é essa disputa desse ambiente coletivo é que faz com que as coisas tomem esse rumo. O que eu tenho que fazer? Olhar para dentro de mim mesmo e ver as coisas de um outro prisma, de um outro ângulo, e não entrar nessa competição. Diz que recentemente fez uma pesquisa na Inglaterra, um executivo que ganhava em torno de 2 milhões de libras por ano, não era satisfeito. Ele estava infeliz. 2 milhões de libras, em torno de 400 mil reais por mês. Ele estava em depressão, porque se ele tivesse uma pessoa na mesma sessão que ganhasse 450 mil, e ele ganhasse 400, ele entrava em depressão. Porque o nosso ter é julgado com o ter do próximo. Então é esse organismo coletivo que vai criando essa situação. E isso daí a gente pode colocar em todos os ângulos da nossa existência. A gente está dando só um exemplo na parte do dinheiro para a gente entender, porque o tema é justamente a desigualdade das riquezas. Então a gente tem que neutralizar essa ação coletiva e criar uma ação do amor, da caridade, que a gente vai tentar eliminar e mudar a nossa vibração. A gente não vai vibrar naqueles estágios menores. A gente está encerrando. Aí a gente vai encontrar em Jesus essa frase, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Se a gente buscar realmente Jesus, buscar o amor,
A gente vai ter essa vida e vai tê-la em abundância. O que é vida em abundância? Tem um carro aqui na rua embaixo, aqui está com os vidros tudo abertos, é vidro elétrico. 19,45. Se é de algum Corsa. Então, quando Jesus diz lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, é justamente isso. Que a gente aproveite essas vibrações, essas emanações que vêm e possamos abrir os nossos olhos. Porque a vida e a abundância vai nos tirar dessa disputa. Quem vive na disputa não vive. Antes não tem vida, ele tem morte. Porque ele está na morte. Se Jesus veio para que tenha vida, é porque ele não estava tendo vida, estava tendo morte. Vamos entender o que é vida? Emmanuel, segundo Emmanuel, vida é a experiência digna da imortalidade. Tudo que é digno de imortalidade é vida. Tudo que eu tenho que reencarnar ou refazer não é vida, é morte. Olha que coisa interessante. Então, se eu preparo, mudo a cerca de lugar, no caso de Rousseau, na matéria de Rousseau, não é vida, porque eu tenho que vir e consertar a cerca. Toda atitude menos elevada é morte, e toda atitude elevada é vida. Então, a mensagem espírita, a mensagem de Emmanuel mostra-nos que nós temos que agir com amor e não fazer nada que possa comprometer a nossa vida. Porque Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Vida em abundância é isso. É vida eterna. É vida sem ter que refazer. E a gente pode buscar todo dia essa experiência dentro de nós. Ainda falando da cerca, Humberto Campos traz uma história, só para encerrar, está encerrando, Valentim, o tempo já deu. Mas Humberto Campos traz uma história na psicografia de Chico Xavier das cercas. Quem que já ouviu falar das cercas? Era uma propriedade onde uma criança aí de 15, 16 anos começou a olhar a cerca que dividia a fazenda e falou: essa cerca está no lugar errado. Mas está no lugar errado? Tá. Não, tem que arrancar essa cerca e passar para de lá do rio. Não mexe essa cerca. O pessoal de lá é bravo. Não, nós vamos ter que mudar essa cerca. E ninguém tirou aquilo da cabeça. Assim que ele tomou o domínio, ele foi lá e mudou a cerca de lugar. Aí começou os conflitos. E os conflitos não eram resolvidos na justiça, não. Era na bala mesmo. E começou aquela guerra, e logo ele mata e vem a desencarnar depois, nesses conflitos. Chegou no plano espiritual, veio o mentor espiritual e falou: e agora? E agora que você perdeu 100 anos de preparação para essa encarnação, e mais 100, que você reencarnou 200 anos, já se foi por causa dessa cerca. Mas o que eu vou fazer? Preparar e voltar lá de novo, para você consertar isso. É isso aí, é morte. Não foi atitude digna de mortalidade, foi atitude digna de refazer, aí não é vida. Ele voltou e encarnou de novo, na outra família, que ele tinha mudado a cerca, foi para outra família. Chegou lá 12, 13 anos andando com o pai. Pai, e essa cerca aí? Oh, não fala nessa cerca, meu filho. Essa cerca aí, ó, seus avós, bisavós, de lá e de cá, já teve guerra de família, deixa essa cerca quieta aí, não mexe essa cerca não. Não, essa cerca não está certa. E pôs aquilo na cabeça, e foi assim que ele tomou a condição de adulto. Ele foi lá e trocou a cerca de lugar. Começou os conflitos novamente. Desencarna novamente. Mais 100 anos. 300 anos, hein? Chegou no plano espiritual, novamente o mentor veio, tá vendo? Você foi mexer na cerca de novo. Já foi falar para você não. Mas e agora? Agora você vai ter que voltar de novo. É mais um tempo perdido, mais uma preparação. Mas cada passo desse, a pessoa vai crescendo. Reencarnou novamente.
Aí, quando começou, dá ali por 12, 15 de novo. E a cerca, pai? Essa cerca aí, essa cerca tem um quê nela? Meu filho, pelo amor de Deus, não mexe com essa cerca não. Não, essa cerca aí não... Aí ele foi levado em sonho, quando ele dormiu, os espíritos levou ele em sonho no plano espiritual e falou, ó, pelo amor de Deus, não fale nessa cerca mais. Você vai voltar lá, mas você não vai. Aí aquilo, ele acordou com aquilo. Não fale nessa cerca, e repetindo aquela frase. Essa cerca você não pode mexer nela, porque senão você, Deus me livre, mais 100, mais 200 anos. Aí foi que ele veio e conseguiu vencer essa cerca. E essa cerca está dentro de nós mesmos. Eu esses dias estava tendo uma cerca lá em casa. Estava tendo. Veja bem como é que é simples. Eu tenho uma árvore, tinha uma árvore que nasceu lá perto do muro, assim, no fundo é uma árvore bonita, e eu gosto muito de plantação. E essa árvore foi crescendo, e ela tomou uma... E a vizinha do lado um dia falou, aquela árvore não é perigoso cair em cima da minha telha? Ou vai quebrar? Eu falei, acho que não tem perigo não, aquela árvore não dá raiz. Ah, mas será que não era bom cortar? Eu falei, vamos ver se corta essa árvore. E fui deixando. Do cor meio grosso, foi passando. E sempre chegavam lá e falavam, essa árvore, será que essa árvore, que árvore é essa aí, presta para alguma coisa? Não sei, essa aí nasceu aí, deixa aí. Esse calor, então, ajuda. E fui passando. E a gente não toma juízo. Aí quando foi agora no Natal, meu pai veio, mas a minha mãe. E o pai é aquelas pessoas assim lá, muito certo com as coisas, tem uma maneira de tratar diferente. Aí ele chegou perto de mim e falou, meu filho, essa árvore aqui está aqui para quê? Eu falei, pai, essa árvore nasceu aí, não foi eu que plantei, deixou isso aí. Ele falou, pai, filho, isso aqui, ó, essa árvore não serve para nada. Isso aí, vizinho, pode cair folha no telhado, vizinho fica contrariado, suja o quintal do outro, suja o seu aqui, por que você não corta isso? Eu falei, tá bom, pai, eu vou ver. Aí ele foi embora, aí eu lembrei da lição da cerca. Eu falei, ó, tá vendo? Quantas que eu tive, assim, de avisos, e a gente tem avisos. Aí ele foi embora, no outro dia eu bati a campainha lá, falei com a mulher, falei, ó, vou cortar, às vezes dá algum problema lá na sua casa e tal. Não, meu genro te ajuda, foi lá, ajudou. Aí fui agradecer, não, nós agradecemos. Quer dizer, são coisas assim que eles deveriam estar muito contrariados com aquela árvore. E eu estava com a minha cerca. Então a gente busca dentro de nós a nossa cerca, a nossa árvore, a nossa dificuldade com o nosso próximo para conviver bem. Às vezes basta conversar, dialogar para resolver um problema que pode criar problemas sérios no futuro. Uma coisinha pequena. Então, a gente, para encerrar essa... Então, Pedro, quando disse isso, ele zerou essa condição de igualdade ou desigualdade. Não precisa. A gente não precisa de nada disso para as aquisições nobres. Nós não estamos na condição dos nossos irmãos ticunas. Nós estamos numa outra situação. Não sei se melhor ou pior, mas nós estamos já num outro estágio evolutivo, aonde o amor e a consciência que vai nos dominar. Então a gente busca isso dentro de nós mesmos. Era essa a mensagem. A gente pede desculpa a todos, passou uns minutinhos, mas que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade, Valentim. Nós agradecemos ao Kleber. E vamos passar de imediato a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações. Pediria aos companheiros que rapidamente se dirigissem à Câmara de Paz para nós darmos sequência. E vamos permanecer aqui, nós outros aqui, a mentalizar o Cristo, lembrando das pessoas que sempre recomendam as nossas preces. Eu queria lembrar aos pais das crianças que na próxima reunião, como começou já a música, a parte musical para as crianças, seria bom que você chegasse às 7h30 para as crianças fazerem o aproveitamento da música e na preparação do nosso ambiente também, né? Então, gostaria de fazer esse lembrete aos nossos companheiros. Então, vamos, nesse instante, permanecer em vibrações. O Antônio Carlos vai fazer a nossa vibração musical. Som.
que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, e lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor.
belo pra mim quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, e lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Uma palavra tão linda, jamais esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, jamais esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, voz do Mestre fala,
vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, e assim, meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer a todos os colaboradores, principalmente o nosso companheiro Kleber de Moraes, que trouxe essa bela mensagem da noite, que ele leve o nosso abraço a todos os seus companheiros da entidade que ele faz parte, o nosso carinho e o nosso agradecimento. E a todos os outros colaboradores que nos auxiliam nesta reunião, tanto encarnados quanto os desencarnados. E assim, nós damos por encerrado a reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.